Olá, turma! Então vamos para o nosso quarto texto, Atendimento Educacional Especializado no Contexto da Educação Básica em Salas de Recursos Multifuncionais. Esse é um texto de uma das professoras da UEM, da Nerli Nonato Ribeiro Mori, né? E outras professoras da Unespar. Então vamos lá. Bom, esse texto ele foi desenvolvido mediante estudos teóricos e tem como objetivo demonstrar os encaminhamentos das políticas públicas no contexto da educação básica referentes ao atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais. Bom, segundo a Política Nacional, né, da Educação Especial na perspectiva inclusiva, as salas de recursos multifuncionais podem ser do tipo 1 e do tipo 2, né, e foram criadas em todo o território nacional a partir de 2006, oportunizando, claro, ao público-alvo que são os educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, depois eu vou falar sobre esse termo, e altas habilidades de superdotação. Então, para que tenham acesso ao ensino regular com o intuito de possibilitar igualdade com seus pares, né? Portanto, diante desses novos encaminhamentos da educação especial na perspectiva inclusiva, indaga-se, né? As autoras trazem aí uma pergunta para nós, ou seja, para a gente refletir sobre, será que o acesso, a permanência e a apropriação dos conteúdos na educação básica estão ocorrendo a esse público-alvo de fato, né? Então, são coisas para a gente pensar aí diante dos desafios que ainda hoje nós temos, né? Bom, o Departamento de Educação Especial e Inclusão do Estado do Paraná, trazem, né, que o acesso a esses educandos está ocorrendo, claro, devido às leis, porém a permanência e a apropriação dos conteúdos continuam a ser um grande desafio em um contexto educacional em que as políticas públicas primam para conviver juntos e o acolhimento social. Turma, eu gostaria que vocês refletissem nessa questão. A gente pensa sempre nesse atendimento inclusivo, mas será que nós estamos pensando também na qualidade do conteúdo que é transmitido para esses educandos? Esse texto ele traz essa proposta, essa reflexão para a gente, né? Ou será que muitas vezes a gente subestima que possam aprender? Nos outros textos a gente viu com Vygotsky que todos têm o direito de aprender, todos têm capacidade de aprender e mais do que isso, todos têm capacidade de aprender as mesmas coisas. Claro que existe algumas diferenças e tempos diferentes, dependendo da deficiência, mas que todos nós somos capazes, inclusive essas pessoas com deficiência, são capazes de aprender. Portanto, nós temos aqui uma reflexão do Libânio que as autoras trazem, dizendo que a escola ainda né, está dentro desse dualismo perverso. Nós vamos ver o que é esse dualismo perverso dentro desse atendimento educacional especializado, né, e principalmente em salas de recursos multifuncionais. A disponibilização de serviços, de recursos, de acessibilidade e de estratégias, né, que possibilitem a aprendizagem do público-alvo do atendimento educacional especializado deve constituir-se em prioridade no atendimento a essas crianças no ensino regular, em todos os níveis de ensino desde a educação infantil. Dentre algumas medidas públicas adotadas referente às políticas públicas da educação especial, destacam-se então o programa de implantação de salas de recursos multifuncionais, que tem como objetivos apoiar a organização da educação especial na perspectiva inclusiva, assegurar aos alunos público-alvo
acesso ao ensino regular em igualdade de condições aos demais alunos, bem como disponibilizar recursos pedagógicos de acessibilidade às escolas regulares e proporcionar o desenvolvimento profissional também para estas pessoas. Segundo, né, ao Plano Nacional de Educação, de Educação Especial, as salas de recursos multifuncionais podem ser do tipo 1 e do tipo 2 e foram criadas em todo o território nacional como parte da política de inclusão a partir já desde 2006. Estes quadros que indicam o que é que tem dentro de uma sala de recurso tipo 1 e tipo 2 estão ali descritas na página 64 do artigo. Então, uma lista de coisas que tem que conter dentro dessas salas de recursos multifuncionais. O Censo Escolar de 2007, ele traz que, no que se refere ao público da educação especial na perspectiva inclusiva, evidencia maior número de matrículas de alunos com deficiência intelectual no ensino regular. Então, eu achei bem interessante neste artigo, né, embora seja ali de 2007, depois a gente pode até comparar atualmente como está, o maior público em relação à deficiência intelectual no ensino regular. Nas escolas exclusivamente especializadas, né, existem a matrícula, na época, né, deficiências múltiplas, síndrome de Down, ocupam segundo e terceiro lugares, respectivamente. Nas classes especiais e classes comuns, né, esse posto, segundo os dados do censo, é ocupado por alunos com transtornos globais do desenvolvimento. Aqui eu só vou fazer um parênteses, porque este artigo foi escrito em um momento que se utilizava ainda transtornos globais do desenvolvimento. Hoje nós utilizamos transtorno do espectro autista, o TEA, né, conforme a classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, o CID-11 e o DSM-5, que eu disponibilizei para vocês também lá no Moodle. Bom, as demais matrículas referem-se a outras categorias de alunos considerados público-alvo também da educação especial, como com deficiência física, surdez, a deficiência auditiva, a baixa visão, a cegueira, altas habilidades, superdotação e surdo-cegueira. Os dados do Censo Escolar de 2007 também demonstram que o atendimento em escolas especializadas, que acontecia em instituições desse setor privado, passaram também a acontecer nas redes municipais. Então, os municípios, desde daquela época, foi atribuída a responsabilidade por constituir políticas para o público-alvo da educação especial, acompanhada de ações de melhoria da qualidade de ensino na educação básica. Então, houve um avanço, sim, embora os desafios sejam inúmeros, a gente sabe disso, né? Mas muitos passos já foram dados para essa evolução no que diz respeito ao atendimento às crianças, né, às pessoas com deficiência. Bom, sobre especificamente o atendimento em relação à deficiência intelectual, as escolas estaduais têm a sala de recursos multifuncionais tipo 1 e a meta do Paraná era a ampliação da oferta dessas salas de recursos multifuncionais. E na época já estavam autorizadas, 1.519 salas, das quais 809 possuíam o kit MEC da sala do tipo 1. Então, o governo estadual fez um investimento em capacitação de professores lá em 2012, inclusive oferecendo cursos na modalidade à distância, né? E aí nós temos algumas ressalvas em relação a isso, mas foi ofertado. Bom, voltando àquela questão que o Libânio nos coloca, que os autores trazem, né? A escola do dualismo perverso, que eu penso que é o eixo aí desse artigo para reflexão. Quando se fala em dualismo perverso, o Libânio ele fala a partir de um contexto neoliberal
que tem ali alguns amparos em algumas leis, né? Como, né, o Plano Decenal de Educação para Todos, que vem em conformidade com a Declaração de Jontien. Eu acredito que vocês já tenham lido a declaração, que é pautada em alguns princípios voltado para uma educação assistencialista, né? Então é isso que ele vem debater. Poxa, por que uma educação aí essa divisão? Uma educação assistencialista para os pobres, uma educação voltada para a caridade praticamente para os pobres e uma educação voltada para os ricos, né, com uma qualidade de conteúdo mais elaborado, né, voltado para o conhecimento científico. E por que essa divisão? E aí a reflexão, quando a gente retoma a questão da educação especial, né, do atendimento a crianças com deficiência, é essa questão também de uma escola para o acolhimento social, como ele diz ali, como atendimento de necessidades mínimas de aprendizagem. Portanto, o que eu gostaria que vocês pensassem é essa proposta de uma educação cuidando dessa acessibilidade, claro, física, mas cuidando dessa acessibilidade relacionada ao conhecimento, ao conteúdo que todos nós temos por direito. Né? O Saviani já diz, né? Esse conhecimento elaborado, né, historicamente pela humanidade, que todos nós temos por direito. A exemplo disso, a leitura, a escrita, a matemática, as ciências da natureza, constituído pela humanidade e que não deveria ser propriedade daqueles que têm condições, daqueles que têm, vamos dizer assim, o poder dentro desse contexto neoliberal, mas que todos têm por direito, tá? E que essas crianças também têm. Então, o Libânio, é possível constatar dois extremos aí nessa análise, né? A escola do acolhimento social, que eu já falei para vocês, com a finalidade de viabilizar a convivência e a sociabilidade para os pobres, e a escola do conhecimento para os ricos, tendo como base as ciências, tecnologias e aprendizagem. Para ele, a escola que restou para os pobres é uma escola de missões sociais, além de acolhedora, uma escola de inclusão social que deixa em segundo plano a aprendizagem de conhecimentos científicos. Ok? Como eu falei para vocês. Então, ele lembra que não é negado à escola cumprir funções assistenciais. Também não afirma que as leis não trouxeram benefícios para além dessas possibilidades de manter o educando na escola. Mas não se pode entender que a função primordial da escola é o acolhimento social. Então, aqui o Libânio vem trazendo para a gente pensar, certo? Então, este é o desafio. A acessibilidade como um todo, o acesso à permanência e o acesso ao conteúdo, ao conhecimento, e que é o que a teoria histórico-cultural, a pedagogia histórico-crítica vai nos amparar. Vem trazendo essa discussão. A escola orientada por documentos normativos garante aos alunos matrícula e permanência nela. No entanto, ainda faltam encaminhamentos para assegurar que a permanência não se restrinja à convivência. Tal como o Libânio, neste artigo, entende-se que a escola deve ter o compromisso de oferecer condições para a aprendizagem de conhecimentos sistematizados, proporcionando assim o desenvolvimento dos alunos nos aspectos cognitivos, afetivos e morais. Como instituição educativa, a escola deve primar por um trabalho que ultrapasse o acolhimento e a convivência entre os educandos, sendo eles público-alvo da educação especial ou não. E aí eu retomo lá aquele pensamento do Vygotsky para a gente olhar a criança e não a criança deficiente. E mais uma vez retomo,
Não, isso não quer dizer que a gente não tenha que aprender sobre esta deficiência. A gente tem que estudar essa deficiência. É claro que aqui uma carga horária que é pequena para tudo isso, mas é uma introdução para a gente pensar. Preciso entender essa deficiência. Preciso entender quais são as necessidades da pessoa com deficiência intelectual. Vygotsky fala em defectologia que eu seja a voz dessa criança, que eu seja a vontade dessa criança, até que ela tenha a sua vontade própria, a sua voz própria. Eu tenho que fazer esta ponte, que é essa interação com o meio, essa compensação psicológica e não orgânica, porque este orgânico não tem como ser substituído muitas vezes. Então, que eu seja esse amparo psicológico. Nesse sentido, eu gostaria de dizer para vocês que, claro, a gente sempre espera, assim, não receita, mas eu quero exemplos de como trabalhar com a deficiência, com o deficiente intelectual. Quero exemplos de como trabalhar com a criança surda, ou com a criança cega, ou com a criança que tem alguma limitação motora. Mas mais do que isso, gente, repito, é o estudo, é o conhecimento. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente tem liberdade de trabalhar com essa criança, de ensinar para essa criança de formas diferentes. E aí não há limite do que eu posso ou não posso. O que existe é o conhecimento que vai te amparar num bom senso, né? Numa reflexão em relação ao conhecimento que eu preciso passar para essa criança. Então, eu gostaria de deixar esse recado para vocês, tá? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez estar com vocês até esse momento, tá? Nós vamos ainda nos encontrar no fórum, ou também de repente, se eu conseguir elaborar mais alguns vídeos para vocês. Nós vamos nos encontrar também na nossa aula na web, tá? E é isso. Então, eu agradeço demais e até, então, o próximo encontro. Um grande abraço a todos e a todas.